como todos podem ver, já viram talvez, o título da palestra de hoje é Quem foi Jesus? Jesus, uma figura tão importante que dividiu a história da humanidade em duas, né? Antes e depois de Cristo. Jesus encarnou na Terra como filho de um carpinteiro e de Maria, que, segundo o dogma católico, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Ele nasceu em Belém, na Judéia, no fim do reinado de Herodes Antipas, que terminou em 4 a.C. Nessa ocasião, Roma dominava a Palestina. Provavelmente ele tenha nascido no ano 6 a.C. Essa divergência numérica é resultado de algumas correções que a Igreja fez para ajustar determinadas datas e tal. Jesus foi descrito por Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, numa carta a Tibério. Nessa carta que Públio Lentulus escreveu para Tibério, ela foi encontrada nos arquivos do Duque de Cesadine, em Roma, que foi enviada de Jerusalém, na época de Jesus ainda, que tinha sido endereçado ao imperador romano Tibério. E lá havia uma descrição física e moral feita por Jesus pelo senador. A carta dizia: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, numa só palavra. É homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face, de uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mais semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Ninguém pode fixar seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando anemiza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a sua majestade, ó César, desejas vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram.
Dizem que o tal homem nunca foi ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aquele que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter deles recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Então foi a carta que encontrada relata a descrição de Públio Lentulus para Tibério. A autenticidade dessa carta é contestada, mas eu creio na sua veracidade e cada um julga como bem quiser. No Livro dos Espíritos, nós encontramos comentário de Kardec a respeito de Jesus. Na parte 3 das Leis Morais, comentário à questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para o homem, para que sirva de modelo, e os Espíritos responderam, vide Jesus. E aí Kardec então comenta, Jesus é para o homem o tipo de perfeição a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Segundo João, ele teve participação direta na formação da Terra. Como nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 1, versículo 10 do Evangelho de João, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ainda há outra parte, no capítulo 8, que fala da grandeza de Jesus, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, segundo João, Jesus teve participação direta na formação do planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, no capítulo A Gênese Planetária, fala sobre o divino escultor. Então, há um trecho em que ele fala, um bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas, com seus exércitos de trabalhadores devotados. Apesar de falar mão metaforicamente, porque naturalmente que Jesus não formou o planeta Terra com as mãos, foi com a mente, naturalmente. Então, observamos também nesse relato de Emmanuel que ele dirigiu uma equipe de trabalhadores na formação do nosso planeta. Ou seja, ele não fez isso sozinho, ele contou com a ajuda de auxiliares. E André explica um pouco isso no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo Fluido Cósmico. Ele fala, então, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências grandiosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios
e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é criador de toda a eternidade. E Jesus formou o planeta Terra através do fluido cósmico. A massa que se desprendeu do Sol foi moldada por Jesus e pelos seus assessores para a formação do nosso planeta. André Luiz ele fala com bastante propriedade que Jesus não criou o planeta, porque quem cria somente é Deus. Ele formou o planeta Terra. E reforçando o que Emmanuel disse, Jesus foi o divino escultor, então ele esculpiu o nosso planeta. Ele foi um dos arquitetos maiores que trabalhou na formação do nosso planeta. Ainda sobre essa questão da formação do planeta Terra, nós temos uma declaração de Chico Xavier numa entrevista a Herculano Pires, em 1972, no programa de rádio No Limiar do Amanhã. Essa entrevista podemos encontrá-la no YouTube, basta procurar. E Herculano Pires pergunta para Chico: Jesus foi realmente o criador do planeta Terra, incumbido por Deus? Bem, diz Chico, o Criador, a nosso ver, e conforme ensinam os espíritos amigos que nos visitam, o Criador é o Criador. Mas nós não podemos ainda ter outra definição de Jesus mais alta do que aquela que Jesus Cristo, quando chamou o nosso Criador de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se nós estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai Nosso, Deus, Criador do Universo. Deus, então, ou a força representada, que representa Deus, teria se manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro, um arquiteto de mente complexa, de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus, na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que nós habitamos. Mas não consideramos Jesus como Criador, com quanto respeito que lhe devemos. Então, Chico reforça essa ideia, que Jesus Cristo não criou o planeta, ele formou. E sobre o sistema solar, Chico também fala a respeito. Numa outra pergunta de Herculano Pires: como você considera Jesus o criador do planeta incumbido por Deus? É o Espírito Supremo que rege a Terra em nome de Deus, ou que rege os sistemas solares? Do que posso pessoalmente depreender dos ensinamentos dos Espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Não, o Senhor do Sistema Solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como sendo o supremo orientador na evolução moral do nosso planeta. E ele ainda diz, em outra oportunidade, o Cristo que dirige nosso sistema solar é um Cristo de maior potência criativa. Então, nós podemos aceitar, conceber razoavelmente que, para manter um planeta como o planeta Terra, é preciso um determinado poder de mente espiritual. Mas pela complexidade e pela quantidade de mundos envolvidos, para manter um sistema solar inteiro, precisa ter uma mente ainda superior. E para manter uma galáxia, então, bem maior, pela quantidade de sistemas solares que estão dentro dela. E para manter o universo infinito, naturalmente, que precisa então ter uma inteligência suprema. Então, disso nós percebemos que a evolução nos espíritos puros,
os espíritos crísticos também evoluem, porque Jesus Cristo, ele como o gestor do planeta, o gestor do sistema solar será um espírito de maior potência espiritual, maior mente espiritual. Uma parte sobre os atributos da divindade que Allan Kardec enumerou no Livro dos Espíritos, como comentário à pergunta 13, Kardec diz que Deus é eterno. Se Deus tivesse tido princípio, ele teria saído do nada, ou então ele também teria sido criado por outro, por um ser anterior. É assim que, de pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus também é imutável, porque se ele estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Ele é imutável, imaterial. Quer dizer, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus também é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unicidade de vistas, nem de poder de ordenação do universo. Ele teria que se dividir em termos de opinião com outros. Ele é onipotente, porque é único. Se não houvesse o poder soberano, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de um outro Deus. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar nem da justiça, nem da sua bondade. Esses atributos vão ser úteis na nossa análise mais à frente. Com relação aos espíritos puros, nós temos um relato na Revista Espírita de 1860, de outubro, pelo espírito George, que se manifestou pela médium senhora Costel. Ele fala, então, a esse respeito. Ele diz que os puros espíritos são aqueles que, chegado ao mais alto grau da perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus. O infinito esplendor que os envolve não os dispensam de ser úteis na obra da criação. As funções que devem preencher correspondem à extensão das suas faculdades. Esses espíritos são os ministros de Deus. Sob suas ordens, regem mundos inumeráveis, dirigem do alto os espíritos e os humanos. Estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade. Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Eles o veem sem serem ofuscados por sua luz. Então, eles compartilham da intimidade de Deus. Sua forma é etérea, nada tendo de palpável. Falam aos espíritos superiores e lhes comunicam a sua ciência. Tornam-se infalíveis. Em suas fileiras é que são escolhidos os anjos da guarda, que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais e os recomendam aos espíritos superiores, que os amaram. Estes escolhem os agentes de sua direção nos espíritos de segunda ordem. Os espíritos puros são iguais, e nem poderia ser de outro modo, pois somente são chamados a essa posição depois de haverem atingido o mais alto grau de perfeição. Há igualdade, mas não uniformidade, porquanto Deus não quis que nenhuma de suas obras fossem idênticas. Os espíritos puros conservam sua personalidade,
que apenas adquiriu a perfeição mais completa no sentido do seu ponto de partida. E ele conclui dizendo que não é permitido dar mais detalhes sobre esse mundo supremo. Então, dessa leitura, nós tiramos também que eles são infalíveis. Os espíritos puros não mais cometem falhas, mesmo quando encarnados. O nosso planeta tem a idade de mais ou menos 4.000 milhões e meio de anos. Jesus Cristo já era o Cristo, há 4 bilhões e meio. Nós podemos perceber que Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, já sendo um Cristo, podemos imaginar o tempo que ele levou na sua evolução. Emmanuel diz que os sistemas solares que o Cristo habitou, que o Cristo encarnou, já não existe mais. Nós podemos ver do nosso sistema solar, ele já tem 4.000 milhões e meio de anos e tem mais ou menos mais 5.000 milhões quando o nosso Sol vai se extinguir. Muitos de nós ainda não seremos espíritos puros daqui a 5.000 milhões de anos. Então, quando nós chegamos à perfeição, nós iniciamos um outro processo evolutivo para chegarmos a sermos Cristos. Lacordaire, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, ele fala que ao lado de Deus estão numerosos espíritos que, chegados ao topo da escala de espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme o tempo. Então, Jesus, ele continua o mesmo desde a época em que ele formou a Terra até hoje, passados 4.000 milhões e meio de anos. Deus é o mesmo ou ele continua evoluindo? O que nós podemos pensar? Se Deus é a sabedoria suprema, nós nunca alcançaremos essa sabedoria. Então, nós sempre estaremos evoluindo. A evolução nunca termina. A evolução é infinita. Nós podemos ver que quando nós atingimos esse estágio de espíritos puros ou perfeitos, nós vamos adquirir 2 capacidades fundamentais, além de outras, naturalmente. Nós nunca mais erraremos, como Deus nunca errou. Ou seja, quando nós chegamos a espírito puro, nós nos tornamos infalíveis. Nós adquirimos a capacidade de conhecer o pensamento de Deus, de forma direta, sem intermediários. Então, eles comungam da intimidade de Deus. Deus transmite-lhes diretamente as suas ordens, o seu pensamento. Se o impossível acontecesse, ou seja, um espírito perfeito ficasse em dúvida de algo, ele bastaria consultar diretamente a Deus para saber o que é o certo e fazer o certo. Porque na sabedoria suprema, Deus sabe o que é o certo, a não ser que nós possamos admitir que Deus pudesse ficar em dúvida. Mas se Deus pudesse ficar em dúvida, ele já não seria mais Deus, porque ele faltaria a suprema perfeição dos atributos que nós falamos há pouco. E não seria, consequentemente, supremo. Então veja que não basta a sabedoria suprema. Se ele não tivesse a sabedoria suprema, ele teria que refazer algo que fez errado, algo que ele tinha criado antes. Então, para isso, ele teria que permitir um segundo plano para corrigir o que ele tinha feito antes. E a mesma coisa aconteceria com a sua onisciência. Ou seja, se ele precisasse de um plano alternativo, ele não seria onisciente, porque ele não poderia prever o engano, tendo a necessidade desse novo plano.
E assim ele não seria onipotente, porque ele não poderia evitar que seus planos fossem fracassados. Dessa forma, haveriam espíritos tão poderosos quanto Deus. Então nós vemos que Deus, sendo supremo, tendo a sabedoria suprema, ele sabe tudo, e os espíritos puros, como podem ler o pensamento de Deus, eles também têm esse conhecimento. Jesus, ele já é Cristo, ele é diretor do nosso planeta, é o nosso guia espiritual. Há correntes no meio espírita que contestam essa afirmação, mas, como disse no início, cada um de nós acredita no que quer. E nós nos baseamos nas obras de Chico, onde Emmanuel fala que Jesus é o governador da Terra e ele continua progredindo. Jesus nos guia e cada vez mais evolui. Espero, então, ter trazido algumas informações a respeito de Jesus, que realmente não estão disponíveis assim em todo canto, precisamos ler para pesquisar. Serve como um estímulo para que todos nós possamos, buscando essas fontes que aqui foram relatadas, obter informações mais precisas, mais detalhadas, porque a nossa obra, a obra espírita, ela sempre progride e sempre vem informações extras que nos adicionam conteúdos. Então, encerrando, pedimos que Jesus possa nos abençoar, possa nos inspirar para que possamos, na nossa evolução, caminhar sempre em sua direção. Que assim seja.